Olá pessoal, no vídeo de hoje eu resolvi fazer um Nutri Responde. Não é um vídeo de receita, mas eu resolvi trazer esse tema também para o canal porque eu acho muito interessante. Eu acho que toda nutricionista já recebeu a pergunta: Nutri, qual é o melhor arroz? Qual eu devo consumir? Geralmente as pessoas acabam ficando em dúvida. Então hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre as diferenças. Vou estar falando de uma forma bem simples para que todos possam entender. Então eu separei aqui o arroz branco, o arroz parbolizado e o arroz integral. Bom, de uma forma geral, o arroz ele possui várias camadas. Então essas camadas vamos chamar de cascas. Ele naturalmente vem com várias camadas, várias casquinhas. O arroz branco, na própria embalagem está escrito arroz polido. O que significa isso? Que esse arroz passa por esse processo de polimento. Nesse processo de polimento vão ser tiradas essas camadas desse arroz, então é como se estivesse descascando totalmente esse grão, até ele ficar com essa característica, que ele é mais branquinho. A indústria faz isso porque ao tirar aquelas cascas mais densas, o arroz ele fica mais clarinho, que agrada a maioria dos consumidores, e ele fica com um grão um pouco mais macio, então ele cozinha mais fácil. Então, na maioria das casas brasileiras, o arroz branquinho é sempre a preferência, né? A questão é que quando ele sofre esse processo de polimento, ele vai estar perdendo nutrientes, porque essas cascas que esse arroz tem, que esse grão tem, possuem muitos nutrientes. Vitaminas, minerais, principalmente vitaminas do complexo B, e também vai perder a fibra que está na casca, né? Então o arroz branco ele contém uma quantidade menor de nutrientes, porque durante o processamento dele os nutrientes foram sendo perdidos. Bom, o segundo arroz que eu tenho aqui é o parboilizado. Esse termo parboilizado ele vem do inglês partial boil, que significa parcialmente fervido. Então eu vou explicar para vocês como que acontece. Esse arroz também ele vai ser retirado a casca, assim como o branco. Porém, antes de ser retirada essa casca, esse arroz passa por um processo de cozimento, um pré-cozimento, vamos dizer assim. Então, quando ele ainda está com a casquinha, ele é colocado numa água fervente, então ele é pré-cozido. Depois ele passa por um processo de gelatinização e resfriação. Depois que ele é resfriado, aí sim é retirada a casca. Qual é a diferença para o branco? Então, o parbolizado, como ele é pré-cozido ainda com essa casca, o grão consegue absorver os nutrientes, as vitaminas e os minerais. Então, nesse processo de cozimento, faz com que o grão absorva boa parte dos nutrientes e não perca tanto como o branco. Porém, ele também é retirado daquela casca, então ele vai perder uma grande quantidade de fibras. Ele vai ser um arroz mais rico em nutrientes que o branco, porém perde grande quantidade de fibras. O terceiro arroz que eu tenho aqui é o integral. O próprio nome já diz, integral, íntegro, que ele está 100% aqui, o grão. Significa que é um arroz íntegro, ou seja, ele é colhido e só é retirado aquela casca mais grossa, mais superficial. As demais camadas do grão, elas são mantidas, então ele não passa por todo esse processo. Ele é um grão que se mantém completamente natural, não passou por nenhum processamento. Como eu disse, só retirada aquela casca mais grosseira e o grão se mantém assim, inteiro. Então a gente pode notar pela cor, a diferença na cor, né? O branco, o parbolizado é uma cor marrom mais clara e o integral um arroz mais escuro, um pouco marrom mais escuro. O que ele tem de diferente dos outros? Tem maior quantidade de vitaminas e minerais, mantém uma grande quantidade de fibras. Por que é tão importante consumir a fibra? As fibras têm inúmeros benefícios, eu poderia estar aqui falando de vários. Melhora a função intestinal, pode reduzir a quantidade de colesterol sanguíneo. Se a gente for falar em termos calóricos, eles praticamente não têm diferença. Então, em relação a calorias, se eu consumir a mesma porção do branco, do parbolizado e do integral, a caloria vai ser praticamente a mesma. Porém, a diferença é naquilo que eu comentei.
a questão de vitaminas e minerais e a questão das fibras. Então vale observar essa questão e escolher o melhor arroz. Claro, como eu sempre comento, na vida a gente tem que ter equilíbrio, eu não preciso deixar de consumir o arroz branco. Porém, se eu tiver a opção de consumir o arroz integral, ótimo, excelente. Aí muitos vão dizer assim, eu não gosto do arroz integral, ele é mais duro, demora mais para cozinhar. Sim, é verdade. Então a opção é o parbolizado, que é uma opção intermediária. Ele fica entre o branco e o integral, tem uma grande quantidade de nutrientes, ele é de fácil preparo, é um tipo de arroz que eu consumo bastante o parbolizado e o integral. O parbolizado, ele é muito fácil de preparar e ele geralmente você não erra o ponto dele. Ele é um arroz que fica bem soltinho. Então a indústria, com o passar do tempo, foi melhorando todo esse processo, né, de descascagem do arroz. Então hoje o parbolizado é uma opção para você que ainda não consegue consumir o integral. Bom, era isso que eu gostaria de falar. Espero muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.